Olá, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Ficaram com saudades? Né? Faz uma semana que a gente passou por aqui para fazer a nossa leitura, a nossa reflexão da semana. Pois bem, sejam bem-vindos. Meu nome é Lica Salles, esse é o canal Terá Bíblia. Estejam à vontade, se inscrevam se vocês gostarem dos conteúdos, ative o sininho, deixe o seu like, toda a parafernália, certo? Hoje nós vamos para a nossa segunda reflexão e a gente está seguindo um cronograma de leitura bíblica. Então eu sempre deixo para a próxima semana os textos sugeridos da que a gente está estudando. E como eu falei para vocês, eu sigo muito a minha inspiração, né? Então eu, na minha inspiração, eu vou lendo, né, no final de semana, vou lendo no sábado e vai me vindo aquilo que eu acredito que eu devo compartilhar com vocês. Essa semana, assim, o foco é muito a respeito de Noé, né, da aliança que Deus fez com Noé. Essa aliança é tão linda, né, que Deus deixou o arco-íris no céu como sinal, né, dessa aliança. Então o arco-íris está aí até hoje. Então a gente sabe que o negócio foi quente, não é mesmo? Foi quente. Mas o que eu quero falar para vocês aliança, gente, é um pacto, é um compromisso, né? E Deus nunca volta atrás no compromisso dele. Deus não fez só uma aliança, né? Deus fez 8 alianças. 8. Fez 8. 8 é o número da redenção, né? Então, tudo desde o início levou para a última aliança, a aliança da redenção. As alianças, elas são progressivas, isso fica muito claro na Bíblia, elas são progressivas e inclusivas, né? Cada vez mais bota a gente para dentro, né? Porque Deus criou o ser humano e ele quer ter uma aliança, né? Que o ser humano aceite ter uma aliança com ele, para ter um relacionamento com ele, porque, né, a aliança, a gente fala de pacto, compromisso, casamento, né? Então a gente fala de se tornar um com ele, né? A ideia dele é que se tornem um comigo, né? Eu quero me tornar um com vocês. Então ele vai trabalhando conforme a humanidade vai andando. Deus sabe como a gente anda? Sabe, claro que sabe. Só que ele tem que deixar a gente viver, não é mesmo? Deu livre-arbítrio, então ele vai fazendo conforme a gente anda. Se a gente anda bem, tudo bem. A hora que a gente pisa na jaca, ele vem lá e mete uma aliança, né? Por quê? Porque Deus, o negócio de Deus é amor, gente. O negócio de Deus é amor. E Deus espera reciprocidade no nosso amor, entendeu? Ele quer que a gente conheça Ele, que a gente veja se manifestar, Ele quer se relacionar com a gente, e Ele quer que a gente, né, ame Ele também. Então vamos dizer que Deus é um grande conquistador, mas Ele não obriga ninguém, né, a querer viver com Ele eternamente. A gente com a árvore da vida, né? Ele não obriga ninguém a querer viver com Ele eternamente, né? Mas é muito importante que se conheça a ele. Então ele vai se manifestando, sabe? Ele vai se manifestando ao homem e vai sempre incluindo. Eu vou deixar para vocês textos como leitura complementar, mas vai ser a principal, para vocês conferirem o que eu vou falar aqui, né? Sobre as alianças que Deus fez com o homem. Eu vou dar uma pincelada bem breve mesmo, essa vai ser a nossa reflexão, que eu refleti a respeito das alianças, né? A minha reflexão foi a respeito das alianças, que elas são renovações com o ser humano, né? A gente fala ser humano mesmo, porque a primeira aliança que foi feita foi com o Éden. Antes de mais nada foi no Éden. Foi lá em Gênesis 2,16, que ali a ideia, a instrução principal dessa aliança era que o homem permanecesse na inocência, que ele não fosse comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que ele ficasse ali, entendeu? Era aquela coisa realmente de confiar cegamente nas instruções dele, né? Nesse convívio e tal. Aí o que aconteceu? O homem foi lá e não fez. Então foi lá e Deus fez o quê? Uma aliança com Adão. Aliança adâmica, a gente fala, né? Que seria lá em Gênesis 3,15, quando aconteceu a queda, né? Que o homem foi lá e desobedeceu. E o que ele fez? Uma promessa de redenção.
A promessa de redenção começa lá em Adão, e não era só um casal ali, né? Então você vai vendo como o negócio vai crescendo. Depois o que aconteceu? Quando chegou lá em Noé, que é a porção da semana fala sobre Noé, a aliança que foi feita com Noé, está lá em Gênesis 9:16. O que Deus fez? Ele estabeleceu o princípio de um governo humano, né? E ali ele já pegou uma família, entendeu? De um casal foi para uma família. Então já deu uma ampliada. Tá vendo que vai ampliando o número de pessoas conforme as alianças vão passando? Pois bem, então essa foi a feita aliança com Noé. Depois a gente tem o que? A aliança feita com Abraão, que está em Gênesis 12:2. O que tinha nessa aliança, né? Deus já confirma a promessa feita para Abraão de redenção, né? Porque Deus já sabia que vinha um monte de gente depois, de redenção. E o que ele fez também? Prepara já a nação de Israel, já profetiza lá, né, o preparo da nação de Israel e confirma, né? Então já vai aumentar mais um pouco. Aí vai lá e vai para a aliança com Moisés, lá em Êxodo 19:5, né, que ali tem todas as instruções ali para a vida coletiva do povo, uma aliança baseada em bênção e maldição, certo? Coisas positivas e coisas negativas. Isso tem a ver com a dualidade que entrou no mundo lá com Adão, né? Porque a árvore conhecimento do bem e do mal, então agora vocês vão conhecer o bem e o mal através da Torá, através da instrução, né? Então pode ou não pode. Então aí vocês estão dentro dessa aliança com Moisés, né? Que já é para um povo, certo? Depois a gente tem o quê? A aliança palestiniana, né, que aconteceu lá em Deuteronômio, no 30, de 1 a 10, vocês podem ler. O que aconteceu? Com a desobediência, é sempre a mesma coisa, o ser humano é repetitivo, né? Com a desobediência, o que Deus fez? Foi lá e dispersou para as nações, o povo, né, para que eles, quem sabe, fora da coletividade, lá da união, com tudo mais facilitado próximo, que eles se convertessem de coração e ali de onde eles estivessem, Deus pudesse fazer o quê? E fosse lá e colocasse eles tudo de volta, reunisse eles tudo de volta, né? Então essa foi uma outra aliança que Deus fez, né? Então com a dispersão, né, também aconteceria uma certa expansão, né? Mas para quê? Para que o povo retornasse, né? Para que o povo retornasse a viver junto. Aí depois a gente tem o quê? A aliança davídica com Davi, que está em 2 Samuel 7:16. Foi quando essa aliança foi estabelecida para a perpetuidade da raiz, da linhagem da família de Davi, até o Messias, né? Até o Messias. Então, ali foi, dentro dessa... Você começa a ver o caminhar da Bíblia, os casamentos, os filhos, né? Quem era sempre chamado? Fruto do amor, né? Gente, tudo foi baseado no amor. Toda aliança Deus fez por amor ao homem. Tipo, o homem vai lá pisando jaca, Deus vai lá e ama, mostra amor, mostra amor, mostra amor, né? Corrige, porque Deus ama, não é verdade? Então, foi lá. Aí, fomos até a raiz. Aí você pode ir lá. Em Mateus 1 tem a genealogia todinha de Jesus ali. Todinha, né? Todinha a linhagem de Davi, feita dessas bênçãos maravilhosas. Então foi até lá, essa aliança. Então essa aliança já foi cumprida, a dispersão do povo, o povo voltou para o estado de Israel há pouco tempo, várias aqui. Aí quando chegou a 8ª aliança, a última aliança, a aliança da redenção, não foi prometida lá para Abraão, não foi prometido lá para Adão, não foi prometido lá para todo mundo isso aí? Pois é, aí chegou lá na nova aliança, a gente tem em Hebreus 8:8, né, que confirma a aliança feita com Abraão, está em Gálatas 3, do 13 ao 29, vocês podem conferir. E o que aconteceu? Durante esse tempo de Davi, e foi indo, estava acontecendo todo esse processo do pessoal se espalhar pelas nações, né? O povo começou a espalhar pelas nações, ficou um tempão ali e tudo. E aí, o que aconteceu? Quando foi inaugurada a nova aliança, através de Jesus,
né, que chegou ali, a raiz de Davi, abriu para os gentios tudo, né? Então você tá vendo como é progressiva? Vai de um casal, não, vai de um homem sozinho, vai pro casal, aí vai para a família, vai pro povo, aí o povo dispersa, daí vai para os gentios, vai para todo mundo, e aí a redenção final é a inclusão da humanidade toda. Olha como Deus ama todo mundo, né? Ele tem os planos dele, ele conta com a gente para fazer a nossa parte. Quando a gente não faz a nossa parte, ele vai com o outro, mas aí ele arrumou uma solução de uma vez, né? E aí Jesus fala, né, que seria como no tempo de Noé, né? Lá no tempo de Noé havia muita corrupção, né? As pessoas viviam uma corrupção horrível, né? E a aliança é sempre com quem ama ele é quem retorna o amor, né? Aquele que retorna o amor, aquele que pega a aliança, aquele que vive a aliança, é aquele que vai ficar com ele, porque ele quer ficar com a pessoa só vai ficar com ele se quiser, né? Ninguém casa por obrigação. Acho que basicamente é isso, a gente não tem muito para falar sobre aliança, né? Então a gente que decide de quem que a gente quer ser nessa vida, né? Com quem a gente quer casar espiritualmente, com quem a gente quer ter um compromisso espiritualmente. Então é isso, a aliança é isso. Eu decido, né, essa última aliança perdão. Essa última aliança começa com arrependimento, transformação do coração, né, onde nós nos tornamos templo do Espírito de Deus. E aí eu indico que vocês assistam o vídeo sobre a árvore da vida e entre lá na série sobre a árvore da vida, sobre essa estrutura de ser um templo, né, um templo portador do Espírito de Deus, né, por essa aliança. Vão lá comigo. Gente, tá tudo conectado, tá? Então, assim, aproveitem do canal, aproveitem tudo que vocês puderem do canal. Eu poderia falar muito sobre os textos da semana, mas eu senti muito de falar acerca de aliança, né? Nunca esqueçam disso, alianças são progressivas para a inclusão de pessoas, né? Deus facilita, não complica. Então, a gente só tem que saber, né, o que ele está nos oferecendo, né? Essa última aliança é para trazer, né, a redenção no final mesmo, que seria a salvação mesmo, a regeneração da nossa vida espiritual, do nosso espírito, da nossa conexão com Ele, primeiro, e depois da nossa alma, que é aquilo que constitui os nossos órgãos do sentido, o que a gente recebe, como a gente processa tudo isso e gera atitudes em nós, até a redenção final do nosso corpo, para que a gente possa retornar a Deus. Então tudo gira em torno disso, a gente vai falar disso muitas vezes, vocês vão cansar de mim, tá? Então a aliança serve para isso. Quando a gente toma uma decisão, né, de permitir que Jesus, né, seja o nosso guia, né, o nosso condutor mesmo, nessa conexão, para que haja liberação do Espírito de Deus e a gente se torne um templo, a gente passa a viver de outra forma. E a gente vê que através da vida espiritual, da comunhão com Deus, com o relacionamento, o ser humano se regenera por completo em todas as áreas da sua vida, né? Até a implantação do reino coletivo, porque é para todos, né? A aliança Deus fez para todos, só não obrigou ninguém, tá bom? Grande beijo, boa semana, espero vocês na próxima e vou deixar o texto de leitura para a próxima semana. Um enorme beijo.